Então vamos aproveitar. Então quero agradecer aí o Carlos, né, o João, a Maísa presentes. Bom, vou falar um pouquinho da empresa, né? Vou falar de mim um pouquinho também. Bom, a JC Soluções, somos uma empresa aqui de São Paulo, tá? Porém, o nosso trabalho se estende para qualquer lugar, tá? Então, o nosso software é um software web, então as escolas podem utilizar aí de qualquer região, tendo acesso à internet, o sistema fica disponível. Para algumas escolas que às vezes têm necessidade de ter um servidor, e o sistema instalado no servidor local, existe essa possibilidade também, tá bom? A nossa empresa, né, a JC Soluções, é uma empresa exclusiva para essa área de gestão escolar. Nós não temos nenhum outro segmento, né? O nosso único segmento é gestão escolar. Então isso dá uma garantia para os nossos clientes de estar sempre pensando aí em novas funcionalidades, vendo como que o mercado, né, está reagindo aí ao sistema, sobre a gestão escolar também, e a gente vai melhorando o sistema aí conforme o feedback também dos nossos clientes, tá bom? Bom, eu sou Alexandre Gonçalves, eu sou analista aqui da JC. Eu entrei aqui na JC Soluções mais pela parte técnica, conhecendo o sistema, aprendendo a usar, ouvindo os clientes, e hoje eu faço parte aí da equipe de treinamento, de apresentação do sistema, nessa parte do marketing também, tá bom? Então, maravilha. Então, vamos lá. Nós desenvolvemos aqui no site uma tela chamada ciclo letivo, que a gente sempre utiliza aqui, essa tela, para facilitar aí de maneira didática como que o GEL atua, né, nos vários momentos aí de cada escola. É claro, né, vocês podem falar assim para mim, Alexandre, mas cada escola tem a sua particularidade, e isso é muito importante. Então, assim, todas as escolas passam pelo ciclo de matrícula, pelo início das aulas, pela parte de cobrança. Depois temos aqui o ciclo do diário online para quem utiliza o portal de alunos e professor. Tem a parte de digitação de notas para geração de boletim. Toda uma estratégia aqui para a rematrícula. E também nós temos aqui o ciclo de encerramento. Independente aí das particularidades das escolas, todas passam por esse ciclo letivo, tá? É claro que, por exemplo, às vezes para uma escola que tem cursos livres, cursos técnicos, curso regular, a gente pode estar aí configurando o sistema de acordo com a necessidade. Isso é importante dizer, porque o sistema GEL é uma plataforma que nós falamos que ela é uma plataforma maleável. Então a gente pode configurar o sistema, tá? De acordo com a necessidade. Assim, pegando o caso de vocês, né, tanto da Maísa, do João e do Carlos, pelo que eu entendi, a Maísa é de um instituto teológico, o Carlos é um centro de ensino Jordão do Rosário, deve ser de ensino infantil e fundamental, e temos o João Paulo também, de um centro educacional de escolas regulares, tá? Então eu vou tentar abordar o Carlos de escola técnica. Maravilha, Carlos, obrigado. Então, assim, eu vou tentar elencar para vocês esse ciclo, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? E aí, se eu estiver sendo muito repetitivo, muito lento, vocês me avisam aí no chat, tá? Que às vezes é excesso aí de didatismo meu, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, estou entrando aqui no ciclo de matrícula. Então, o ciclo de matrícula foi uma tela que nós criamos dentro do sistema para a captação dos dados do aluno. Então, para efetivamente lançar a matrícula do aluno. Então, eu tenho aqui uma tela, né, com 4 abas, e essas 4 abas acabam englobando aí basicamente tudo que precisa para inserir os dados do aluno. Então, por exemplo, nessa aba geral, são os dados pessoais do aluno e dos responsáveis por esse aluno. Tá? Que pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma tia, tá? Uma empresa, às vezes escola técnica, a empresa paga para o aluno. Então, você vai captar esses dados aqui. Alexandre, é obrigatório digitar o CPF do aluno? Não. A única coisa que é obrigatória é digitar o CPF do responsável financeiro. Todos os outros dados são facultativos. É claro que sempre nós indicamos para as escolas, quanto mais informação você digitar, melhor vai ser a gestão dos dados. Quando você precisar dessa informação, vai sair em relatório, vai sair lá na tela, conforme você tirar essas informações do GEL. Maravilha. Nós temos mais uma participante, só deixa eu liberar aqui o chat para ela. Que acho que é Milena, né, Milena? Seja bem-vinda, viu, Milena?
Se você estiver nos ouvindo aí, dá um okzinho aí no chat só para eu saber que você está acompanhando, tá bom? Maravilha. Nós estamos aqui então falando da tela de matrícula rápida. A próxima aba da matrícula rápida é a aba livre. Tá? Essa aba livre, quando vocês contratam o sistema, essa aba vem vazia. Por quê? É uma aba para personalização, tá? Uma personalização de novos campos. Só me dá um segundo, pessoal. Então, pessoal, esses campos que estão aparecendo aqui é um exemplo, tá? De uma escola que nós pegamos, que eles criaram aqui um campo novo chamado Observações. Receber o kit, que era um kit de matrícula. Então você pode personalizar campos novos, até 20 campos novos, sem nenhum custo adicional para isso. Tá? Sempre você precisar acionar o suporte, você vai aprender como faz isso, tá? E usa quando precisar. Tudo bem? A próxima aba aqui é a aba de turma. Essa aba de turma eu tenho duas opções. Né? Qual que é o objetivo da aba de turma? É você matricular o aluno em uma determinada turma. Tá? Então, você vai ter aqui os cursos cadastrados da sua escola, conforme a nomenclatura dos seus cursos, tá? Que é só um exemplo, aqui de uma escola regular. Tá? Aqui você vai ter as séries, pode ser por módulo, período, tá? Conforme a nomenclatura que você utiliza. E, efetivamente, qual a turma que você vai matricular. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aí o conceito de turma, mas é o agrupamento dos alunos. Tá? E eu tenho uma segunda opção de turma, que é essa de baixo aqui, ó, turma nova. Eu estava na turma existente e tem uma turma nova. Eu posso criar uma turma na hora para esse aluno, que é bastante utilizado por escolas de curso livre, tá? Até mesmo curso técnico, que em vez de você ter uma turma previamente cadastrada, você pode cadastrar uma turma na hora. Tá? Você recebeu o aluno e está montando um curso a partir desse primeiro aluno e você já pode... Maravilha, Milena, obrigado, viu? Qualquer dúvida você pode me perguntar aí no chat. A Milena nos informando que está ouvindo bem. Então, maravilha. Vamos avançar aqui. Aqui nós estamos mostrando o cadastro, né, o exemplo de um cadastro de uma turma. No caso aqui de um curso chamado Ensino Fundamental, de um curso regular. Perceba que eu tenho aqui um campo código. Tá? Esse campo código, na maioria das telas do GEL, os registros têm um código único. Né? Seria aí o CPF, né, desse registro no sistema, que ele não se repete. Então, no caso de uma turma, aqui ele pode ser um número sequencial, começando com 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Nesse caso, a escola definiu, tem uma ordem lógica aqui. Né? Então, por exemplo, esse 14 é do ano letivo de 2014, EF do ensino fundamental, TETARD 04. Então, você bate o olho nesses códigos, você já sabe do que se trata, né, para que serve, de onde que vem, tá? Então, é um código interessante. Aí você distribui, ó, essa turma é do período da tarde, desse curso, dessa série, grade e assim por diante. Ano letivo, você pode controlar a quantidade de vagas para não oferecer mais do que você pode comportar. Você tem aqui a data de início e a data de fim, segundo o período letivo. Tá? Nem sempre é anual, pode ser semestral, pode ser mensal. Eu tenho escolas que utilizam o GEL, por exemplo, de curso de idiomas, que às vezes a aula tem duração de um dia, que são as aulas de imersão. Tá? Então não importa o período, o importante é que o conceito de turma é onde você vai ter os alunos matriculados nessa turma. Aí você tem recursos específicos para isso, gerar planilha de notas, diário de classe, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo isso. Então, vamos avançar aqui, ó. E a última aba aqui, continuando em matrícula rápida, é a aba de serviços. É onde você pode criar aqui uma estrutura, não é obrigatório, tá? Você cria uma estrutura chamada pacote de serviços e dentro dos pacotes de serviço você tem aí serviços dentro desses pacotes. Então, por exemplo, eu posso criar um pacote de mensalidade, de matrícula, de material didático, tá? Tudo que você cobra do seu aluno pode virar um serviço dentro do sistema GEL. Isso é importante porque lá na frente, quando você for tirar relatório financeiro, você vai ter separadinho, né? O que você vendeu de material, o que foi vendido, o que você recebeu de matrícula, de mensalidade, tudo bem? Então, esse é o objetivo aqui. Eu vou parar um pouquinho esse fluxo e eu vou mostrar agora um pouquinho do final de tudo isso, que é falar um pouco sobre relatório. Tá? Quando você começa a introduzir as informações no GEL, você começa a tirar relatórios. Né? Então, por isso que você alimenta o sistema GEL, para você conseguir fazer essa gestão da informação.
Eu já tenho aqui algumas prévias de relatórios, olha. Eu tenho alguns modelos de relatório acadêmico e financeiro. Então, vou pegar aqui alguns relatórios acadêmicos. Então, por exemplo, um relatório muito comum é o relatório de boletim escolar. Tá todo mundo conseguindo ver bem essa imagem, pessoal? Só dá um okzinho no chat, só para eu saber. Que às vezes fica pequenininho. Ah, maravilha, João, obrigado. Opa, Carlos, valeu. Muito bom. Então é o seguinte, olha, esse aqui é uma escola, tá, que utiliza o sistema, que é o Instituto Educacional Emmanuel, que a gente fez um exemplo aí de alguns dados. Então aqui, por exemplo, ele vai trazer aqui um boletim escolar por aluno. Tá? Então vem o nome do aluno, a qual turma que ele faz parte, né, a série direitinho, o curso. E aqui distribuído, tá, em bimestres. Aí vocês me perguntam, Alexandre, mas a minha escola não é bimestre, é trimestral. Como que eu faço? O sistema GEL é compatível também, tá bom? Então, se você trabalha trimestralmente, o sistema GEL vai te devolver essa informação trimestralmente. Então, todas essas configurações nós fazemos ao longo do processo de implantação, tá? Dos treinamentos, que no finalzinho eu vou comentar como que funciona isso. Então é isso, tá? Ele vai emitir aqui a nota, isso aqui é um modelo de um relatório. E esses relatórios você pode exportar, igual esse que eu exportei para PDF, você pode exportar para o Word, para o Excel, para fazer algum tipo de alteração, tá bom? Então ele é bem flexível. Um outro relatório que eu tenho também aqui, ó, carteirinha escolar. Tá? Se você não tem aí e quer ter a carteirinha automatizada, ó, ele já gera uma carteirinha para controle de biblioteca, tá? Esses relatórios mais comuns. Agora, por exemplo, na parte já do acadêmico, do pedagógico, nós temos aqui diário de frequência. Veja que ele carrega aqui por turma, né, por curso e por disciplina. Então, cada disciplina vai ser o teu diário. Né, e o professor vai carregar aqui todos o nome dos alunos, já com o número de chamada, com o número de matrícula, e os espaços aqui, ó, para o professor anotar a presença e a falta. Então, ao invés de você usar um diário, tá, que o professor tem que preencher à mão, você pode imprimir esse material para o professor, montar a pastinha para ele, e ele vai fazendo esses lançamentos manuais. E para as escolas que queiram utilizar também o diário online, você pode continuar imprimindo, o professor utiliza para fazer esse controle manual, depois ele utiliza esse controle manual para lançar no portal. Tá? Ele entra lá na turma que ele dá aula e lança as notas lá no portal. Tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Ficha de saúde, ó, ficha de matrícula. Então, olha lá. Tá? Ele vai carregar todos os dados que você digitou do aluno. Ah, Alexandre, eu não digitei o tipo sanguíneo, então não vai aparecer. Tá? Então, conforme que você preencheu lá na matrícula rápida e nos outros locais. E um último aqui vai, por exemplo, mapa de notas, que é bem utilizado pela coordenação também. Ele vai carregar aqui como se fosse um boletim coletivo. Né? Então, ele pega por disciplina, por exemplo, arte. E aí você tem aqui bimestralmente ou trimestralmente todas as médias, a quantidade de faltas naquele período, né? Se teve recuperação, se tem recuperação sua escola. Então, assim, essa configuração, pessoal, da planilha de notas, nós fazemos 100% do jeito que vocês precisam. Então, se você tem aí 4 períodos de notas, se cada período você tem nota de trabalho, nota de observação, nota de prova, então tudo isso vai entrar como uma coluna de avaliação para o professor digitar ou a secretaria digitar, tá bom? Pessoal, alguma perguntinha sobre essa questão acadêmica, desses relatórios que eu mostrei? Se tiver, me faz aí no chat, tá? Eu tento responder. Maravilha. Vamos voltar lá no nosso ciclo. Então, voltamos aqui no ciclo de matrícula. O sistema ele já está disponível, tá? Toda a parte de cobrança também. Então, você tem aqui integrado com a carteira bancária de qualquer banco, tá bom? Então, se sua instituição aí tem uma conta lá no banco, eu até indico assim, Alexandre, o que é melhor? Carteira registrada ou sem registro? Se for pensar em custo, a sem registro é a mais aconselhada. Você vai pagar menos por boleto, não paga o registro do boleto, ela é mais simples. Né? Tem menos recursos com o banco, mas ela é mais simples, mais barata. Mas você pode trabalhar de inúmeras maneiras. Alexandre, mas hoje eu não tenho carteira bancária e não quero ter agora. Não tem problema. Nós temos, dentro do sistema GEL,
um sistema de carnê de pagamento. Então você pode receber na própria escola, tá? Que é essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. Ele carrega aqui os pagamentos do aluno em 2 vias. Quando ele vai pagar, você destaca, né? E recorta aí, uma via fica para o aluno, uma para a escola. Nós temos também, pessoal, dentro aí dessa parte acadêmica, né, de secretaria também, o controle de documentação. Então, quando o aluno se matricula, você tem aqueles documentos obrigatórios que ele tem que entregar. Então, ao invés de você ficar controlando isso fora do sistema, você já tem aqui uma aba chamada Docs, que ele carrega automaticamente conforme foi configurado. E tudo que foi entregue, você vai anotando, né, vai fazendo essa manutenção. E o que está em aberto, ele vai deixando em aberto. Ó. E aí você tem relatório específico, tá, para tirar, para você saber quem está devendo o documento e cobrar esse aluno. Nós estamos fazendo aqui uma melhoria nessa tela, que é para você também carregar a cópia desse documento. Então você vai ter a imagem desse documento disponível também no sistema. Tá bom? Então você vai escanear esse documento, ou tirar fotinho dele e subir para o sistema, né? Fazer o upload que a gente fala, né? Aí vai ter uma telinha para você fazer isso e aí você vai poder consultar essa documentação também, tá bom? Então isso é importante porque a gente está sempre melhorando aí, ouvindo os clientes. Ó, aquela ficha de matrícula que eu havia mostrado. E voltamos aqui, ó, assistente de matrícula rápida, que é o comecinho dessa tela. Tá, então, só para resumidamente, né, o ciclo de matrícula é essa porta de entrada para você começar a digitar o cadastro dos alunos, tá bom? Maravilha. O próximo ciclo letivo é o início das aulas. E aí você tem aí, onde você começa a extrair as informações do GEL por meio dos relatórios. Então nós temos aqui categorias de relatório, acadêmico, financeiro, contábil, tem relatórios de etiqueta, tá bom? Então você tem aí hoje mais de 200, acho que 230, tá? Relatórios dentro do sistema GEL, são relatórios padrões, né? Você não paga nada mais por isso para utilizar. Estarão disponíveis para você usar, tá? Você vai conhecendo esses relatórios ao longo do tempo e você pode ir separando no próprio browser de internet, tá? Alguns relatórios. Como exemplo aqui do meu browser, ó, como eu faço bastante demonstração, eu tenho aqui, ó, relatórios, ó. Então eu posso ir separando esses relatórios e acessar o relatório até mesmo sem entrar no sistema, tá? Maravilha. Então vamos lá. Próximo slide aqui. Estou mostrando aí um diário de frequência, eu já havia mostrado anteriormente, né? Aquele mesmo diário de frequência também, outro modelo. Nós temos também aqui, ó, o diário de classe de conteúdo programático, tá? Então, é mais um relatório para você imprimir para o professor efetuar esse controle do que ele está ministrando em aula, quais são as atividades extras que ele está trabalhando, tá? Os trabalhos que ele está solicitando. Então, ele pode ir anotando isso para fazer o próprio controle, tá bom? Então, são relatórios que vocês podem utilizar, não é obrigatório, tá bom? Ó, diário de prova. Isso que eu estou mostrando, nós chamamos dentro do sistema de questionário. O questionário ele pode ser usado para várias situações dentro da escola, tá? Seja para curso técnico, curso livre, você pode fazer um acompanhamento de itens, tá? Os itens que você está avaliando, essa avaliação normalmente pode ser conceitual, tá? Ou por nota. E aí aqui você vai ter as respostas padrões, tá? De preenchimento, pode ter campos, olha, de digitação livre, onde o professor ou a secretaria pode digitar, e a periodicidade, pessoal, de preenchimento desse questionário pode ser da maneira que vocês acharem mais adequado, pode ser diário, semanal, tá? Quinzenal, não importa. Você pode usar para ficha de saúde, tá? Ele é multiuso, tá? Ó, boletim escolar do infantil, espelhando esse item aqui, ó. Ó, ótimo, ótimo, bom. Então ele espelha, tá? Ele traz o conceito. Então ele veio trazer nota, que é normalmente o pessoal do fundamental, né? E do fundamental e do infantil e ensino médio. E aí o pessoal do infantil normalmente é conceitual. Bacana. Lista de chamada. Isso aqui é bastante utilizado até por faculdades ou escolas que às vezes iniciam as aulas, mas ainda a grade não está totalmente formada, ainda está dividindo as salas, né?
e ainda as disciplinas não estão realmente alocadas dentro do sistema e não foram definidas, então você pode tirar uma listagem, já separado por turma, todo mundo que está matriculado naquela turma, mas ainda não tem a disciplina e não tem o professor, para ir fazendo esse controle, tá? Enquanto ainda essa estrutura não fique pronta, para você ir aí registrando essas chamadas. Daí no seu nome ali embaixo você tem o seu nome. O sistema está preparado também, pessoal, para trabalhar com horário de aula. Então, olha lá, você coloca, que a gente chamamos aqui no sistema chamado de alocação, onde você informa qual a disciplina e quem é o professor responsável por ela. E qual que é o horário da aula desse professor. Tá? Então, com esta estrutura, pessoal, vocês conseguem... eu quero dar boas-vindas aí para o Vili, que ele acabou de acessar aí. Seja bem-vindo, Vili. O chat já está liberado aí para você, tá? Então, estamos falando aqui sobre horário. Então, nós estamos cadastrando aqui o horário, tá? Desta aula, e com o cadastro do horário, você já pode utilizar o controle de aulas dentro do sistema GEL. Esse controle de aulas, ele pode ser visualizado pelo professor, pelo portal de alunos e professor, e o professor passar a presença online. Tá? Se você, por exemplo, se você tiver um computador na sala de aula, o professor já pode fazer a chamada pela internet. Tá? Ou você deixa ele fazer isso a posteriori, tá? Na própria escola ou na casa dele, aonde ele achar mais adequado fazer, conforme a regra da sua instituição. Tá? Então, é um recurso bem bacana que muitas escolas utilizam. E voltamos aqui no menu aqui de relatórios. Então é isso, tá? O início das aulas são rotinas específicas que você vai ter para começar a tirar informações do GEL, principalmente nesse início da parte do acadêmico, tá? Agora nós iniciamos, pessoal, a parte da cobrança, né? A parte de cobrança de títulos aí. Veja que até a descrição é bem grande, né? Porque é uma das partes aí mais sensíveis, né, de qualquer instituição particular, né, que se mantém aí pelas mensalidades dos alunos. Então, nós temos uma preocupação muito grande, né, nós tivemos, na verdade, uma preocupação muito grande quando desenvolvemos essa rotina, para ela ser funcional. Né. Uma reclamação muito comum das escolas que nos procuram é que às vezes tem alguns sistemas que é um sistema que aparentemente é bonito, é colorido, mas ele não é funcional. E quando eu digo funcional, Alexandre, é muito difícil gerar uma cobrança. Quando eu for cancelar, eu tenho que fazer várias voltas. Eu quero tirar um relatório, é difícil. Então, o nosso setor, né, de desenvolvimento, como já tinha bastante experiência diretamente com o mercado educacional, de gestor educacional, nós chegamos, vamos dizer assim, numa solução, tá, que continua ainda sendo aprimorada, né, a gente continua desenvolvendo, mas já chegamos num patamar muito positivo. Isso, nossos próprios clientes nos dizem isso, tá? Então, o que é o cadastro de financeiro aqui dentro do sistema? O financeiro, ele vai englobar tudo o que você cobra do seu aluno. Então, você pode ter aqui várias contas correntes cadastradas no sistema. Tá? Então, por exemplo, Alexandre, nossa escola tem um CNPJ e eu tenho aí 4 contas com o mesmo CNPJ. Tá? Então, você pode ter essas 4 contas no GEL e separar a geração, tá, dessas contas. Alexandre, eu gero para uma conta, mas eu quero fazer uma distribuição de cobrança. Tanto vai para a conta do Bradesco, tanto para a conta do Itaú, para a conta do HSBC. Então, você tem essas possibilidades dentro é bem maleável. Tá? Então, você pode ter aqui inúmeras contas cadastradas, não existe limite. E serviços. O que são serviços dentro do sistema? É tudo que você cobra. Então, se eu cobro uma mensalidade do ensino médio, isso vai ser um serviço dentro do sistema. Se eu cobro uma mensalidade, né, de um bacharelado na área de teologia, no caso da Maísa, ou do João Paulo, tá? Enfim, tudo que você tem, né, que você cobra do seu aluno, você cria um serviço, vai dar um nome para esse serviço, tá? Para utilizar essa estrutura. Vai vincular o serviço a uma conta, qual que é o índice de juros, tá? Normalmente é 2% de multa, que é o Código de Defesa do Consumidor orienta. Tá? Você tem uma rotina aqui de protesto. O que é esse protestar? Ele está perguntando, é para protestar esse tipo de título? Se está marcada a caixinha, aqui você pode utilizar uma rotina dentro do sistema que é para você exportar os devedores, para que você possa importar aí num site do Serasa, algum sistema financeiro, tá? Para notificar aí
e colocar ele aí na proteção do crédito, né? Na parte de devedores. E aqui ele mostrando a estrutura de um serviço, né? Então você vai ter as parcelas cadastradas, o quanto que vale essa parcela. E você pode ter planos de pagamento também. Alexandre, eu tenho aqui na minha escola, o plano é sempre mensal, mas quem fica meio período paga um valor, quem fica período integral paga outro valor. Então eu posso ter no sistema 2 planos cadastrados, meio período, período integral. Alexandre, eu tenho também, eu faço aqui o curso técnico e o aluno às vezes quer pagar uma semestralidade. Então você pode ter um plano chamado semestral. E aí, ao invés de você cadastrar aqui o valor mensal, você vai cadastrar o valor de 6 meses. Tá? Então, toda essa estrutura, pessoal, o que é mais interessante também nessa prestação de serviço da JC Soluções é que vocês vão ter uma consultoria ao longo dos treinamentos para como cadastrar isso. Tá bom? Isso uma das vantagens do sistema GEL da prestação da JC Soluções é que nós não cobramos, tá, essa parte da consultoria. Tá? Você vai pagar uma manutenção, que é a questão do suporte, utilização do sistema, mas todo esse aprendizado, tá, ele é gravado também em vídeo com vocês ao vivo, a gente disponibiliza para vocês consultar. Tá? Inclusive essa apresentação de hoje eu estou gravando e vocês vão receber aí no e-mail de vocês o link deste vídeo posteriormente, tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. Nós temos um recurso aqui bacana do financeiro, que é a parte do abatimento. Esse botãozinho aqui chamado abate. O que é o abatimento? Você tem aqui uma parcela cadastrada e um dia fixo. Então, você vai escolher uma data padrão. Mas não quer dizer que o aluno terá que pagar nessa data. Se o aluno paga fora da data padrão, você informa o sistema lá no local adequado que aquele aluno é uma exceção, ele paga fora daquela data, tá? Mas nós temos uma regra aqui. Por exemplo, nesse exemplo, é todo dia 10 de cada mês. Se ele antecipa o pagamento para o dia 5, ou seja, 5 dias antes, ele está dando um desconto aqui de R$50. Tá? E qual que é o código de abatimento? É V de vencimento. Ou seja, se ele pagar antecipado ao vencimento, ele ganha um desconto. Então, essa informação vai no boleto. Pagando até tal data, conceder desconto de tanto. Tá? Então, o sistema já está preparado para fazer isso. E nós temos também o turma variável, que é esse botãozinho aqui, o TV. O que é o turma variável? Você pode cobrar a mensalidade de acordo com a quantidade de alunos que estejam na sala de aula. É mais utilizado por escolas de curso livre, curso técnico às vezes também, e cursos de idiomas. Tá? Não sei se é o caso de vocês, mas se for, o sistema já está preparado. Aqui está mostrando, né, o aluno Leonardo, o que ele paga aqui de serviços. Tem uma aba chamada Serve no cadastro de pessoa desse aluno. Então, olha lá, mensalidade do ensino médio, do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Ele pode cobrar ele nesse período, esse plano de pagamento. Então, isso aqui é o registro que o GEL precisa saber, né, para saber o que ele vai cobrar desse aluno. Tá? Você pode também trabalhar em cima desses serviços com benefícios, que é isso que ele está mostrando agora. Ó. Então, dentro do serviço, por meio dessa lupa aqui do lado direito, você entra nessa lupa, ele abre essa janelinha de benefícios e você coloca aqui qual que é o benefício que ele está recebendo. Aí você pode aqui ter já os benefícios previamente cadastrados. Alexandre, eu tenho Bolsa Irmão, eu faço convênio com prefeitura, tá? Eu tenho aí alguma eu tenho algum desconto especial, tá? Que eu fiz uma promoção dentro da escola. Então, você vai cadastrar esses benefícios e usa sempre em formato de percentual. Tá? E o GEL vai assumir automaticamente, se é 15%, ele vai bater 15% do plano de pagamento que você escolheu lá para o aluno. Tá? Pessoal, até aqui alguma pergunta? Só me dá um okzinho no chat se estiver tudo ok. Se eu estiver indo muito devagar também. Maravilha, Maísa, obrigado. Então, vou dar sequência aqui, tá bom? Você pode ter vários responsáveis financeiros ou acadêmicos no sistema, tá bom? Legal, Milena. Então, olha, o responsável, né, pelo aluno, você tem dois tipos de responsável. O responsável acadêmico e financeiro.
No caso do financeiro, você pode ter aqui, né, nesse exemplo, o Carlos ele é 100% responsável pelos pagamentos do aluno Leonardo. Mas você pode ter casos que você tem duas pessoas que pagam a mensalidade do aluno. Aí você pode desmembrar esse boleto automaticamente, 50% para um, 50% para outro. Tá? No caso, às vezes, de curso técnico, curso livre, às vezes a empresa paga um percentual, então você pode colocar a empresa, tá, como um responsável financeiro. Tá? Então você vai cadastrar aí uma pessoa jurídica dentro do sistema. Né? Então você tem aí várias classificações, você tem até valor limite. Por exemplo, o Carlos ele paga 70% da mensalidade do Leonardo até o valor limite de R$500. Se ultrapassar esse valor limite, ele joga para o outro responsável. Tá? Então é isso. Só para retornar aqui. Essa última coluna aqui, ó, dia de vencimento. O dia de vencimento, quando está zero, né, aqui no financeiro, o sistema vai entender que é aquela data padrão que você cadastrou lá no serviço. Quando o aluno é diferente da data padrão, você substitui. Você clica aqui no botãozinho alterar e tira o zero e coloca a data que ele vai pagar. Tá? Muito simples. As exceções você trabalhar direto no cadastro do aluno. Tá? Aqui falando de um outro responsável, só mudando o nome. Legal, aqui ó, geração. Estamos aqui na tela agora de geração e manutenção de cobrança. Tá? Então, nessa primeira aba, que é a aba de geração, olha, vou até mostrar aqui, vou entrar no sistema para mostrar essa aba, que essa imagem aqui não está mostrando. Ó. Então, eu vou entrar aqui numa base online, só para vocês verificarem. Ó. Vou entrar aqui, superativo. Então, vou entrar aqui com um login, ó, e uma senha. Então, isso é importante dizer, pessoal. Todos os acessos ao sistema, tá? As pessoas que vão acessar o sistema só conseguirão acessar se tiver aí um login e uma senha. Tá? Então eu já estou cadastrado aqui como administrador, né? Aparece o meu nome aqui, dá as boas-vindas para mim. E eu posso também configurar qual que é o perfil desse usuário. Esse usuário ele pode ver o relatório de recebimentos, ele pode ver relatório acadêmico. Então você pode ir configurando, tá? Esses perfis de acesso. Normalmente essas configurações, a gente fala que é uma segunda etapa da implantação. Depois que vocês já estão habituados com o sistema, já estão conhecendo, vocês já vão saber, essa parte do sistema eu vou liberar para tal funcionário, essa outra parte para outro funcionário, tá? E assim por diante. Muito bom. Deixa eu mostrar aquela telinha do financeiro lá. Vou entrar aqui em manutenção cobrança. Eu estou usando aqui uma base virtual, tá? Aqui estou conectado direto na internet, ele já está carregando lá do servidor. Então, a aba geração é para você gerar as cobranças. Tá? Então, eu posso gerar aqui por curso. Se você tem mais que uma unidade, você pode escolher por unidade, tá? Por turma. Quando você não escolhe nada aqui em cima, ele vai assumir como se fosse todas as turmas, todos os cursos. Aqui você vai colocar qual que é o período que você quer gerar. Por exemplo, eu quero gerar do dia 1º de março de 2015 até 31 de março. Vou pegar um mês só. E clico aqui em atualizar lista. O sistema vai carregar todos os alunos. Ele carregou aqui 388 alunos, que é a quantidade de alunos dessa escola atualmente. 388 alunos que têm este período cadastrado lá em serviço, para que você pode cobrar ele. Tá? Se eu não selecionar ninguém e clicar no botão gerar, eu vou gerar cobrança para todo mundo. Alexandre, eu quero gerar de 3 em 3 meses. Não tem problema. Março, abril, maio, junho. Vai até junho. Então, até 30 de junho de 2015. É só você colocar o período que você quer gerar. Tá bom? E aí nós vamos voltar aqui para a aba de boletos. Tá? Que é essa aba aqui, ó, boletos. O boletos, você vai imprimir os boletos que você gerou anteriormente, os títulos que você gerou anteriormente. Tá? E aí você tem aqui toda uma rotina também para você fazer o filtro aqui por data de geração. Tá? Então, nós entendemos, né, a geração ela é diária. Então, você vai ter sempre um lote daquele dia. Né? Então, o lote do dia 3, que é hoje, o lote do dia 4. E aí você pode ir se organizando para imprimir por lote. Pode separar por conta corrente. Tá? E você pode imprimir esse boleto, tá? Diretamente no browser. Ele vai carregar os boletos no browser, você manda imprimir.
E você tem a possibilidade também, ó, e-mail, de você enviar, né, esses boletos por e-mail. É claro que nós indicamos, pessoal, não ter o e-mail como seu principal envio de boleto. Por quê? Porque às vezes o boleto ele pode cair na caixa de spam, não é? A caixa da pessoa pode estar cheia, então não é 100% seguro. Mas é um plus, né? Você pode reforçar essa cobrança também por e-mail. Para quem utiliza o portal, o pai pode pegar o boleto também, tá? Lá no portal, inclusive segunda via atualizada, tudo lá no portal. Maravilha. Para quem utiliza a cobrança registrada, você tem aqui, você gera aqui nessa aba geral, na geração, e em vez de você imprimir o boleto, você vai primeiro gerar a remessa. A remessa você manda para o banco processa essa remessa, te devolve, e aí sim você processa essa remessa de novo no sistema e manda imprimir. A gente diz que a cobrança registrada ela é um pouquinho mais burocrática. Ela é mais segura no sentido que você pode protestar depois, né, automaticamente pelo banco. O banco te dá algumas regalias. É claro que ele te cobra por esse serviço, né, ele te cobra um pouco a mais. Mas você tem algumas vantagens. Mas a título assim, de economia, a carteira sem registro é a melhor indicada, porque você pode gerar um boleto na hora para o aluno e já entregar para ele, e ele já com aquele boleto para pagar, não precisa registrar. Tá? Bacana, vamos avançar aqui. Nós temos uma outra tela aqui do financeiro, nós estávamos aqui em manutenção cobrança, e nós temos uma chamada cobrança. Tá? A cobrança, você vai entrar na ficha financeira do aluno. Então, você entra individualmente, aluno por aluno. Tá? Isso para que é utilizado? Quando você precisa gerar uma cobrança individual, que é o que ele está mostrando aqui, ó, geração de boletos individuais. É bastante utilizado essa telinha quando você, por exemplo, o pai chegou lá na escola para pagar a camiseta. Então, a camiseta você não vai gerar um boleto, às vezes. Você vai receber na própria escola. Ou material didático também. Tá? Então, o objetivo é você ser rápido, né? E já gerar aí essa cobrança, já receber isso do pai. E aí você pode cadastrar esse recebimento. Você pode receber em cheque, em cartão de crédito, tá? Você pode dar a baixa nesse boleto da melhor maneira que você achar adequado. Maravilha, vamos lá. Aqui ele está mostrando como você receber esse boleto, ó, valores de pagamento. Você escolhe o pagamento aqui, vem para essa aba valores de pagamento, clica em calcular. Se tiver em atraso, ele já calcula multa e juros, tá? E eu escolho a forma que eu estou recebendo. Isso aqui, pessoal, é uma baixa manual. Tá? Não pode confundir com aquela baixa do banco. A baixa do banco ela é automática. Tá? Você processa o arquivo e o GEL já faz a baixa automaticamente através daquele arquivo do banco. Aqui é quando você está recebendo na escola. Tá? O botãozinho receber, você dá baixa. E o botão recibo, ele dá baixa e ainda imprime um recibo se você precisar. Quando a gente faz a geração de títulos, tem um relatório chamado listagem de títulos para conferência. Como o próprio nome diz, é para você conferir. Né? Para você não ter, por exemplo, uma surpresa de ter gerado aquele lote, mandado imprimir todos os boletos e depois de impresso você vai perceber que os valores estão errados. Então você tira esse relatório para conferir se os valores estão certinho, faz um checklist. Se algum aluno tiver errado, porque você trabalhou uma bolsa, né, de desconto errada, você vai lá e conserta, tá? E faz o conserto, gera de novo para aquele aluno, né? Cancela o que estava errado, gera de novo, e aí imprime com segurança, para também não ter custo de impressão. Esse relatório é bastante utilizado nesse processo também, chamado protocolo de recebimento. Na hora que você tira o relatório, ele mostra um campo para você digitar sobre o que é que você quer. Por exemplo, aqui no exemplo, eu digitei entrega de boletos de agosto e setembro. Então, para aqueles pais que recebem o boleto na escola, é uma maneira de que ele assinar aqui na frente do nome do aluno, tá? E é um comprovante de que ele recebeu esse boleto. Então, para ele falar depois, não, eu estou pagando atrasado, mas eu não recebi o boleto. Não, recebeu sim, você assinou aqui, ó, tá bom? Então, vocês vão conhecendo esses relatórios ao longo do tempo. Ó, recebimento de caixa simples, para bater o caixa no final do dia. Ó, processamento KNAB, é para quem utiliza a cobrança bancária. Ele vai trazer, né, o dia do vencimento, o dia que foi pago, o quanto foi pago, se teve algum tipo de oscilação, se a oscilação foi positiva ou negativa.
tá? Vocês vão aprendendo também a fazer a leitura desse relatório aí com a gente. Títulos em aberto por responsável, bastante utilizado pelo setor aí de tesouraria, tá, das escolas, para fazer cobrança mesmo. Então ele já traz os dados, né, o nome do pai aqui, o nome da mãe, do responsável financeiro, o nome do aluno e tudo que tem em aberto daquele aluno, com o total direitinho. Já traz o telefone, os telefones cadastrados, o e-mail, para uma possível negociação, tá? Ó, aquele recibo que eu estava falando, ele já emite um recibo automático na hora da baixa. Você tem carta de cobrança, né, para ele listar tudo que o aluno está devendo e você mandar essa carta ou pelo correio ou entregar em mãos. Então não precisa mais você abrir lá o Excel, o Word e ficar lançando título por título. Não, o GEL já está controlando isso para você e é só você ir lá, com 2 cliques, entra no relatório e manda sair e emitir esse relatório e você já sai com essa carta de cobrança. Alexandre, eu tenho que emitir essa carta de cobrança aluno por aluno? Não, você pode emitir todas as cartas de cobrança de todos os alunos que estejam devendo da escola, tá? Ou você pode filtrar por turma, por série, tá? Por curso, conforme a necessidade. Isso aqui eu estou só ilustrando, tá? Essa entrada do portal. Hoje, né, o portal do Sistema GEL, ele está em reestruturação. Então, nosso setor de desenvolvimento está já a pleno vapor aí na concepção do novo portal, com uma nova tecnologia, né? Melhoramos a tecnologia do portal, com novos recursos, com uma nova formatação visual. Então aí foi um pedido aí dos clientes para melhorar essa ferramenta, a gente atendeu e é uma necessidade do mercado mesmo. Então vai ter aí a maioria dos recursos, tá? Que um grande portal de aluno tem, que é mandar recados, tá? Alexandre, vai ter reunião, já manda o recado lá por turma ou por curso, você faz o filtro adequado lá no portal. Vai ter calendário, tá? Vai poder subir imagem, vai fazer um upload de um material, o professor vai poder fazer upload de material, para o aluno pegar um material extra. Então aí, segunda via de boleto, consultar boletim, enfim, são N recursos aí do sistema, tá? Então o portal está sempre em comunicação direta com o GEL. E voltamos aqui no cadastro de serviço. Ufa, então essa parte de cobrança, tá? Ela é bem extensa aqui, eu fui bem objetivo assim, tá? Tem bastante coisa ainda para falar, mas só para te mostrar assim o potencial dessa ferramenta, né, do Sistema GEL, que atende aí escolas de vários perfis, tá? Desde escolas aí de educação infantil, fundamental, médio, até universidades. O diário online, né, que é essa questão do portal. Então aqui ele está ilustrando, né, um professor entrando numa determinada turma, vendo uma aula programada em determinado dia, essa turma aparece para ele, ele vai clicar em ponto aqui para passar o ponto. Aí você tem relatórios específicos de pagamento de professores, se você quiser utilizar isso dentro do sistema. Você tem aqui histórico de aulas por aluno, é mais utilizado por escolas de curso livre, que às vezes precisa prestar contas, às vezes até para uma empresa ou para o próprio aluno. Tá? Aqui uma outra visualização de relatório para aluno. Você pode cadastrar previamente o conteúdo da disciplina. Isso aqui é bacana. Quando você preenche isso na disciplina, isso aparece no portal para o professor. Então, quando ele for dar a baixa na aula, ele escolhe qual que é o tópico que ele abordou. Então, no caso da professora de arte aqui, eu abordei aqui, era uma aula falando sobre o Rodrigo Rivera. Então ele escolhe lá o conteúdo, tá? E o que é legal é que você tem esse controle aula a aula. Bem bacana. E voltamos aqui. A parte de digitação de notas. Essa parte aqui, as coordenadoras, elas, quando a gente fala, né, dos recursos do acadêmico, normalmente é sempre um ponto decisório. Por quê? Muitos sistemas hoje no mercado, a escola precisa se adaptar à maneira que o sistema trabalha. Né? Até se vocês tiverem alguma experiência nesse sentido, até me coloca aí no chat, só para eu saber se eu não estou falando alguma inverdade, tá? Mas pelo que eu ouço das escolas, né, eu converso com bastante gente aí ao longo dos dias, me falam bastante dessa dificuldade. Né? Então, o sistema GEL ele vai permitir que você faça, né, você vai passar essas configurações para a gente. Alexandre, a minha planilha de notas tem assim, ó, 1, 2, 3, 4 colunas de avaliação.
Então não é só a média, eu não vou digitar a média, é uma composição de notas para gerar uma média. Que é esse exemplo aqui. Eu tenho ó, avaliação contínua 1, 2, bimestral, simulado, para depois gerar uma média. Então ele soma tudo isso, divide, tem os fatores, né? Então você só vai passar a regra para a gente. Você não vai precisar quebrar a cabeça em como resolver isso no sistema. Isso o nosso setor técnico, tá? Já tem o know-how para fazer isso para vocês. Então isso faz parte da nossa consultoria. Então, Alexandre, mas eu comecei com uma forma e depois vou mudar. Vou ter algum custo para isso? Não, isso faz parte do suporte, tá? Vai entrar aí no suporte, você manda a regra e a gente vê como resolver isso tecnicamente, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Dá um okzinho para mim, só saber que eu não estou sozinho. Opa, obrigado. Vamos lá. Alguém de vocês tem microfone? Se tiver um sim aí, não. Maísa, não. Depois eu posso liberar alguém se tiver microfone para fazer alguma pergunta, eu posso liberar, tá bom? Aqui, olha, planilha de notas e faltas. Isso aqui é bastante utilizado também por coordenação, para tirar aquele boletim em grupo, tá? Ele traz aqui todas as médias de todos os bimestres ou trimestres, tá? Conforme aí a configuração da sua escola, tá? Com percentual de faltas, tá? Com a quantidade de faltas, se já tivesse fechado a média. Aqui ainda não tinha fechado a média, ó. A média final está em branco. Aí temos aqui uma telinha da geração e manutenção de planilhas. Então, uma tela específica para gerar essas planilhas, tá? Que é bem simples. Entro aqui em acadêmico, processos, planilha, faço o filtro adequado, clico em gerar, ele já gera a planilha e eu acesso a planilha por aqui mesmo. Você utiliza esse recurso quando você não usa o portal, tá? Então, quem vai digitar essas notas é o pessoal da secretaria. Então, vai ter uma pessoa especializada para digitar, ou mais que uma pessoa, e aí entra aqui e vai digitando as notas disciplina por disciplina. Então, cada disciplina no sistema vai ter a sua planilha de notas, tá bom? Olha lá o boletim escolar que eu já havia mostrado. Aí vocês me perguntam assim, Alexandre, hoje eu já tenho um boletim, eu não quero mudar o formato do meu boletim. Eu não quero usar o formato do sistema GEL. Não tem problema. Tá? Aí a gente faz uma personalização de um novo relatório. Tá? Tem um custo aí pequeno, tá? É por hora técnica de trabalho. Se o seu boletim levar 1 hora para fazer, eu vou te cobrar 1 hora técnica, 2 horas técnicas, conforme a complexidade aí do que você apresentar, tá bom? Então, isso é importante dizer, porque também tem muitas empresas que não oferecem serviço para novos relatórios. Você tem que se adaptar aos relatórios que o sistema já tem. O sistema já tem inúmeros relatórios, né? Às vezes, se é por causa de um termo, né? Um acento, uma corzinha diferente, se você quiser ter um novo relatório, a gente faz. Mas você pode se adaptar aí, né? Se for dentro das necessidades de vocês e se estiver dentro do padrão que vocês precisam, já utiliza o do sistema GEL porque não tem custo adicional, tá? E aqui voltamos na planilha. Então, legal. Então, digitação de notas, rematrícula. Isso aqui é um ponto sensível da escola também, porque quando chega o processo da rematrícula, normalmente a secretaria fica, né, falando popularmente, um fuzuê. É muita gente chegando, querendo desconto, como organizar tudo isso. Então, inclusive, eu tenho um case, né, agora no ano passado, um dos nossos clientes entrou em contato com a gente e falou assim, olha, a gente fez a rematrícula, né, no ano passado, e a gente queria mudar um pouquinho, eu queria saber o que vocês, do case aí de outras escolas, como que elas fazem. E aí o que eles fizeram? O processo de rematrícula deles começava lá no mês de setembro e outubro. Então, eles já criaram toda uma estrutura de divulgação dentro da escola, né, para falar que a rematrícula era a partir de setembro, informando que os pais receberiam um boleto de rematrícula em setembro com data para pagamento em dezembro. Porém, eles colocaram uma regra de abatimento. Que regra foi essa? Eles colocaram lá a mensalidade vencer dia 10 de dezembro, por exemplo, mas se ele antecipasse para o dia 10 de novembro, ele dava R$100 de desconto. Se ele antecipasse mais um mês, 10 de outubro, ele dava R$200 de desconto. Então, ele foi fazendo uma progressão de descontos. Isso para o seu cliente é muito positivo. Por quê?
Porque ele vê que você teve uma preocupação, né, em gerar um benefício para ele, porém dentro de uma regra. Né? E o pai que quer pagar menos, ele antecipa. Então, nesse período também de rematrícula, é muito importante, final de ano, a antecipação de receita. Porque tem 13º dos funcionários, é o fechamento, às vezes é alguma reforma que precisa fazer. Então, é uma maneira também de você conseguir uma antecipação de receita de uma maneira, né, que o seu cliente também se sente valorizado por essa política de desconto. Tá? Então, ajuda vocês aí nesse sentido, em como criar essa estrutura, tá? E quando vocês forem usar, a gente atua aí junto com vocês para resolver essa questão. Mas vamos dar uma olhadinha em algumas telas aqui. Ó. Então, nós temos aqui em processos matrícula, que é essa aba aqui, geração e manutenção de matrículas. Eu tenho várias abas, cada aba tem a sua função. Mas nesse sentido aqui, o reservar, que é a reserva de vagas. O que é isso? Ele vai pegar os alunos do ano letivo atual, por exemplo, 2014, que era na época que tirou esse print aqui, jogando o aluno automaticamente para o ano letivo de 2015, fazendo uma pré-reserva, ou seja, está reservando essa vaga do aluno, né? Fazendo uma pré-reserva. A partir do momento depois, lá na frente, que esse aluno realmente passou de ano, né? Ele confirmou e está tudo certinho, você vai ter aqui também, depois eu vou falar aqui, essa aba de promoção, que é para você promover esse aluno. Ah, então, Alexandre, eu não vou precisar entrar aluno por aluno e colocar que ele passou de ano? Não precisa fazer mais isso, tá? Isso só faz quando o sistema realmente não foi bem construído ou quando a escola realmente não tem sistema, né? Tem que fazer tudo isso manual. Então o GEL já tem toda uma rotina preparada para você fazer isso de forma automática. Aqueles controles que você faz mês a mês de digitação de notas, o GEL já está calculando qual que é a média do aluno, se ele passou de ano ou se ele não passou. Então lá no final, se a média dele for a partir de 7 e ele não ultrapassou aqueles 25% de falta, então ele está aprovado, senão ele está reprovado. Então você tem essa rotina para trabalhar com isso. Ó, você tem relatório de estatística, né, de aluno, né, nesse período é bem útil para você saber quantos alunos você já tem matriculado, quais estão com pré-matrícula, quem transferiu, quem desistiu. Você tem um checklist geral de todas as turmas dividido por curso, ó, tá? Para saber, preciso intensificar a divulgação em tal curso. Você tem também relatório de benefícios. Quais alunos receberam benefício esse ano? E quais foram esses benefícios? Aí você tem também relatório por tipo de benefício. Se você cadastrou relatório com o nome Bolsa Irmão, então você vai ter lá todos os alunos com Bolsa Irmão. Tá? Então é bem útil também nesse período. Isso aqui, pessoal, é uma rotina bem bacana também, chamada negociação de dívidas. São para aqueles pais, né, que às vezes pagam uma mensalidade e fica 5 sem pagar. Então você tem toda uma rotina aqui para você reaproveitar todos os boletos que você já gerou, tá? E o sistema reaproveita esses boletos e gera novos boletos com base neles, já fazendo reajuste, tá, de valores. Tá? Você pode incluir custas, né, dessa negociação. Então a gente faz essa configuração anteriormente. Tá? Então é toda uma rotina. Ó. Aí você gera aqui uma simulação, né? Essa simulação vai ter uma proposta. Essa proposta você gera um documento para o pai assinar, que ele está de acordo com essa proposta que vocês estão lançando para eles, tá? Para quitar esses débitos. E aí toda uma rotina preparada para isso. Tá? E a gente voltou aqui no reservar. E finalizando aqui esse encerramento, que é o encerramento das atividades, que é o fechamento mesmo. Aí entra a parte da promoção. Foi bacana, quando eu aprendi aqui dentro do sistema, né, como que funcionava essa promoção, eu achei muito, muito interessante. Por quê? Eu sabia conceitualmente, mas quando eu vi funcionando, eu falei, opa, isso aqui vou sempre apresentar aqui para os novos clientes, né, que estão buscando, porque é um dos pontos fortes do sistema também. A grande dificuldade no final do ano é tempo. Né? É muita demanda. E às vezes quando você tem muito aluno, novos alunos chegando, então são muitas coisas a pensar, muitas coisas a fazer e não tem tempo, né? E às vezes não tem tanto funcionário para isso. Então essa rotina reduz muito o tempo de trabalho, de manutenção desses alunos. Então o que ele faz a rotina de promoção? Então são duas possibilidades, para os alunos que passaram de ano e os alunos que ficaram retidos. Quando o aluno passa de ano e você roda a promoção,
aquele aluno que estava pré-matriculado já no próximo ano, então, por exemplo, vamos pegar como exemplo um aluno que estava no primeiro ano do fundamental e está indo para o segundo ano. Então, em 2015 ele está no primeiro ano, em 2016 ele está no segundo ano. E aí você já rodou lá a pré-reserva dele para o segundo ano. Então ele está lá, já matriculado no segundo ano, com status de pré-matriculado. Porém, se esse aluno passou de ano, quando você roda a promoção, o que o sistema faz? Ele troca esse pré-matriculado para matriculado cursando e dá o start nesse aluno que já está confirmada a matrícula dele. Para o aluno que foi retido, ele tira esse aluno do segundo ano, exclui ele de lá e matricula automaticamente ele no primeiro ano. Ou seja, ele estava no primeiro ano, ele vai ter que continuar no primeiro ano no próximo ano letivo, que ele reprovou. Tá? Então, isso reduz, assim, muito tempo. Né? Então, a coordenação aí sempre nos dá um feedback que realmente essa rotina é bastante utilizada, né, pelas escolas, porque reduz realmente o tempo, tá bom? Vamos voltar aqui. É muito comum também para os alunos que estão terminando um ciclo ou está saindo da escola e você precisa emitir aí um histórico escolar, né, para uma próxima escola, tá? Então, é um relatório nesse período, que é muito comum. Tem a ata de resultados finais para aquela reunião final, né, da coordenação. Então, ele vai carregar aqui todos os alunos da turma, aqui com as médias da disciplina, né, a média final, né, e a quantidade de faltas que ele teve ao longo do ano, tá, os totais. Então, é bem legal também esse relatório aqui. Declaração de quitação anual. Ele vai carregar tudo que o aluno pagou ao longo, né, do período letivo. É muito utilizado para o pai apresentar lá para o imposto de renda. E voltamos aqui na tela de promoção. Tá? Eu vou abrir o chatzinho agora para vocês aí. Dentro da estrutura, tá, específica da escola de vocês, se tiver alguma necessidade, se tem alguma dúvida, alguma curiosidade, eu já respondo aí para vocês, tá? E estou aguardando aí a interação de vocês. E vocês vão receber no e-mail, tá, um projetinho que eu vou mandar aí para vocês. Vou mandar também o link dessa demonstração, do vídeo, né, que eu estou gravando, e vocês vão poder rever também. E vou mandar a proposta também para vocês. Alguma pergunta? Carlos, João, Maísa? Jota Soluções, Fred, boa tarde. Tudo bem, Fred? Você? Certo. Maísa, me responde uma coisa. Eu vi que o seu centro educacional é teológico, né? Que tipo de curso que vocês oferecem? É graduação, é curso técnico? Posso falar com você? Legal, João. Obrigado, viu, Carlos? Tá. A Maísa perguntando, ó, explicando, né, que eles oferecem curso básico, médio, avançado, teologia, bacharel. Então, maravilha, João. Eu vou mandar para o seu e-mail, tá? E aí depois eu faço o contato telefônico aí, mas qualquer dúvida também você pode me retornar no e-mail que você vai receber, tá? Bom, o Carlos nos comentando, ó, meu curso é técnico, dividido em 18 meses, com 6 módulos de 3 meses. Ótimo, Carlos. O sistema é compatível, tá? Você vai cadastrar essas nomenclaturas. O importante é a gente faz sempre um processo de levantamento dos dados. Nós mandamos para vocês aí um arquivinho de Excel com o básico da implantação para a gente saber como que vocês tratam as informações. Mas a gente tem essa preocupação de entender como que a escola de vocês trabalham hoje, qual está sendo, né, as dificuldades e a gente configurar o GEL para resolver essas questões, tá bom? Para dinamizar esse processo para vocês. Eu acho que é isso. Eu vou encaminhar aí por e-mail de vocês, tá? Todos esses. Maísa, curso básico, 7 meses. Curso médio de 16 meses. Certo, Maísa?
Inclusive, se você precisar ter documentos diferenciados, tá, entre cada curso, a gente pode fazer aquelas personalizações, tá? O nosso objetivo não é gerar custo adicional, não. O objetivo é atender realmente a necessidade, e se precisar criar um relatório novo, você vai ter acesso direto aí ao desenvolvimento, isso que a gente fala, né? A hierarquia aqui na JC, nós não fazemos aquela questão totalmente burocrática, né? Você tem que passar primeiro pelo departamento de atendimento, para depois passar pelo departamento, para chegar... Não. A gente já marca direto para você conversar com o setor de desenvolvimento, para entender o que você precisa, né? O setor de suporte, para dar encaminhamento a essas solicitações, tá? Maravilha, Carlos. Pode deixar, hoje mesmo você vai estar recebendo, tá? Maísa, Carlos, João, muito obrigado aí. Espero que não tenha sido muito redundante. Às vezes, como sou professor também, às vezes acabo querendo explicar detalhe por detalhe, mas é que eu tenho um carinho especial aí realmente pelo sistema. E eu gosto de explicar aí essas potencialidades, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Um abraço aí para vocês. Um grande abraço também. E boa continuidade aí no trabalho. Tchau, tchau.